Boa noite, igreja. Eu desejo que a paz, a tranquilidade, a presença do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida. E quero te convidar para, juntamente conosco, adorar e celebrar o nome do Senhor, né, pedindo que a presença, que a glória dele enche a sua vida, enche a sua casa, em nome de Jesus. Senhor Jesus, inunde as nossas vidas, inunde os nossos corações, que possamos sentir o amor do Senhor preenchendo as nossas vidas, a alegria, a paz, a presença gloriosa do Senhor nosso Deus. Pedir que vocês acompanhem comigo o texto em Salmos 45, que diz: Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tens feito!
Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Eu quero que você faça um exercício comigo agora nesse momento, que você dê uma respirada e comece a pensar se você tem algo para agradecer ao Senhor. Esse versículo diz, olha, eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são demais. Se são demais, então a gente tem motivos para adorar e celebrar o Senhor. Eu posso respirar e agradecer ao Senhor, porque nós temos o privilégio de sermos filhos de Deus, de termos a presença de Deus, de podermos buscar a Deus em oração. Eu quero agradecer ao Senhor porque Ele nos deixou a sua palavra, onde nós podemos buscar conhecer ao Senhor, onde nós somos alimentados. Nós podemos agradecer a Deus pelo ar que nós respiramos, pela nossa família. Nós podemos agradecer a Deus porque eu sei que o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Quão grande é esse Deus maravilhoso, quão formoso Ele é, quão poderoso Ele é. E que você faça isso diariamente. Que você todos os dias, ao acordar, ou então em qualquer momento, você possa parar e declarar quão grandes coisas o Senhor tem feito, quão maravilhoso o Senhor é na sua vida, nas nossas vidas. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso e quão privilegiado nós somos de poder ser chamado de teus filhos, de poder te chamar de Pai, de poder ter um Deus tão poderoso, um Deus que conhece cada canto de nós,
Tua palavra mesmo diz que foi o Senhor quem nos teceu, o Senhor que escreveu, Senhor, no seu livro todas as nossas histórias. Um Deus que tem propósito para nós, um Deus que promete coisas maravilhosas para as nossas vidas. Um Deus, ó Deus, que garante, ó Deus, que tudo aquilo que diz vai se cumprir sobre nós. Os céus, a terra pode passar, mas jamais as tuas palavras. E com palavras maravilhosas nós temos do Senhor para nós. Um Deus que é Pai, que é Senhor. Um Deus que abençoa, que também corrige. Um Deus que ama, que perdoa, que é justiça, que é misericórdia. Por isso nós te louvamos e rendemos graças ao teu santo nome. E declaramos, Senhor, que é sempre bem-vindo, Senhor, nas nossas vidas. Não nos deixe distanciar de Ti, não nos deixes perder essa maravilha que é ter a Tua presença. Maravilhoso és, Senhor, e nós te louvamos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa de Jesus seja com cada um de nós nesse momento que aqui estamos e que o Cristo que cremos seja glorificado a cada instante, a cada momento. Nós somos muito felizes, meus amados, especialmente porque ontem nós ouvimos a notícia de que nasceu a Antonella. A Antonella é a filha da Stephanie com o Wellington, e os avós fazem parte aqui da igreja, irmã Fernanda, irmão Valdeci, a você e vocês e toda a família. Meus parabéns pelo nascimento de sua netinha Antonella. Nós vamos orar nesse momento, meus amados, não somente pela Antonella e seus familiares, mas também por você que está em sua casa agora nesse momento e de certo possa ter algum motivo de gratidão em seu coração, ou quem sabe algum motivo de petição a Deus por alguma razão, e que realmente você possa receber esta oração agora em nome de Jesus. Oremos. Deus bendito, nosso Pai, nós adoramos ao Teu nome, Senhor, porque Tu és tremendo, Tu és fiel, ó Deus, a cada instante em nossas vidas, que mesmo, ó Deus, em nossas lutas, em nossas privações, o Senhor tem abençoado o nosso viver. Obrigado, Deus, pela chegada de Antonella, que o Senhor esteja com a mamãe, com o papai, seja com os avós, abençoa-os, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, dando-lhes, ó Deus, a alegria a cada dia em seu lar. Que os nossos lares, ó Pai, aliás, sejam abençoados para a honra e para a glória do Teu nome. Assim oramos, pedindo ao mesmo tempo que o Senhor possa falar profundamente ao coração de cada um de nós que aqui estamos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler com você o texto da palavra de Deus em Efésios, capítulo 1, os versos 18 e 19. Efésios 1, 18 e 19, nos diz da seguinte forma, o apóstolo Paulo, escrevendo àquela igreja, ali diz: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. O tema da mensagem hoje é cuidado de Deus sobre todos nós. Uma das coisas mais nítidas na vida do apóstolo Paulo era o cuidado que ele cultivava pelas pessoas da igreja. Em cada carta que ele escrevia aos irmãos, ele externava uma preocupação paternal com todos eles. Para Paulo, cada um daqueles homens e mulheres eram como de fato filhos. Assim, além da tarefa de falar de Jesus para quem não o conhecia, o apóstolo dedicava grande parte do seu tempo também
em cuidar dos membros da igreja ou das igrejas que ele acompanhava. Isso me leva a afirmar sobre a missão dada por nosso Senhor Deus a todos nós, de falar de Jesus aos que estão fora da igreja, mas também de cuidar de cada um daqueles que estão dentro da igreja. Essas duas coisas, uma vez sendo feitas por nós, completa a missão que Jesus espera que nós realizemos como igreja. Devemos, portanto, olhar para Paulo nesse instante e perceber que ele nos ajuda a ver o cuidado de Deus sobre a vida de cada um de nós. Porém, ninguém aqui conseguirá ver nada nesse texto se não permitir que o próprio Senhor Jesus toque em seus olhos, a fim de nos dar uma nova visão. Precisamos de uma nova visão que nos faça compreender que Deus cuida de cada um de nós, mesmo em meio às tormentas. Assim, a vida de Paulo, ela nos motiva a enxergar aquilo que está ao nosso redor, mas sob a perspectiva de Deus, não com os nossos olhos carnais tão somente. Então nós precisamos de uma visão que nos faça entender que o Senhor está cuidando de nós ainda nesse momento, ainda nesse tempo de lutas e dificuldades que porventura estejamos a passar. Quando nós olhamos para o texto mais detalhadamente, e quando observamos que quem o escreveu foi Paulo, nós podemos admirá-lo ainda mais em nossas vidas. Ele era, sem dúvida, um homem extraordinário. Não bastasse as suas próprias preocupações pessoais, esse homem dedicava boa parte da sua vida para ajudar a outras pessoas, a outros irmãos em especial. Quem lê as suas cartas pode notar o quanto ele se devotava a quem quer que precisasse dele. Na maioria dos textos que ele escreve, ele está falando do seu empenho em orar pelos irmãos. Essa deve ser, então, uma prática de todos nós que somos cristãos, orar uns pelos outros. E Paulo fazia isso de uma forma extraordinária. E mais uma vez aqui, ele está prostrado em oração por aquela igreja. Em sua oração ele pede para que os seus olhos sejam iluminados. Como deve ser triste, meus amados, alguém que não consegue enxergar. Mas pior ainda, já dizia alguém, é ver que nós não conseguimos ver de fato com os olhos espirituais. Creio que a igreja em Éfeso estava, de certa forma, assim. E a oração de Paulo, no entanto, não é condenatória, pelo contrário, ele está buscando levar libertação àqueles homens e mulheres cuja visão estava obscurecida pelas circunstâncias, pelos problemas da vida. Não será assim também que muitos de nós nos encontramos sem conseguir ver o que será o amanhã, ou como vai ser o meu destino, como cantou Simone determinada vez, que buscava em fontes incertas a clareza para a sua vida. E então o apóstolo chega trazendo em suas mãos a direção para aquele mal que eles estavam enfrentando em suas vidas. Todos os homens precisam enxergar melhor, mas só enxergarão quando começarem a olhar para os seus próprios corações, a sondar a sua própria alma em busca de Deus que nos revela o melhor do seu querer. Atitude essa que nos faz entender como Deus cuida em detalhe realmente de nossas vidas. Como Deus se preocupa nas mínimas circunstâncias comigo e com você. Portanto, meus amados, nossos corações precisam receber iluminação dos altos céus.
O versículo 18 diz: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Essa afirmação bíblica possui uma conotação essencialmente espiritual. O coração concentra não somente as emoções, mas também o entendimento. A compreensão da vida muitas vezes usa o coração como centro das coisas, de acordo com aquilo que podemos ver na palavra do Senhor. Tenha um coração desalinhado, ou seja, desviado dos propósitos divinos, e logo você não conseguirá ver para onde você está indo. Pessoas morrem espiritualmente por causa desse tipo de cegueira. É provável que Paulo tenha percebido isso em algumas igrejas em sua época, e especialmente aqui em Éfeso. Ele então direciona uma oração libertadora, poderosa, para que os olhos dos seus corações fossem iluminados. De certo, uma nuvem deveria ter pairado sobre eles, impedindo-os de verem o que Deus queria. No mundo espiritual isso é muito comum de acontecer. Foi o que aconteceu certa vez ao servo do profeta Eliseu. Eliseu estava sendo perseguido pelo rei da Síria. O rei havia cercado a cidade com um grande número de soldados. E o servo de Eliseu levantou pela manhã e, quando olhou, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que nós faremos? Mas Eliseu estava tendo uma outra visão da situação. Ele disse: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E em seguida, disse o texto que Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Uma mesma situação, mas com visões diferentes. Pois sabe, meu amado, que é assim que a vida se apresenta para nós. A circunstância é a mesma para todos. No entanto, um tem medo e o outro vê as coisas de uma maneira pior. Agora, outros ainda, pela fé, costumam ver a mão de Deus que se inclina para eles, a fim de lhes ajudar. Foi por isso que Paulo orou para que os olhos dos seus corações fossem iluminados, para que eles vissem não somente o que estava diante deles, mas que vissem o poder de Deus sustentando-os em meio às dificuldades que estavam atravessando. Entenda, meus amados, que quando os olhos do nosso coração recebem a iluminação divina, nós passamos a enxergar as respostas celestiais para as nossas crises, para os nossos problemas. Por isso que corações iluminados encontram esperança. O texto continua dizendo: a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Enquanto estamos aqui nas sombras das dúvidas, nossa vida só terá questionamentos, e não tarda para que o desespero se aloje em nossos corações e muitas vezes envolva completamente a nossa vida. Mas a oração de Paulo está querendo trazer luz aos corações, e onde há luz, há também respostas às nossas dúvidas. Nós vivemos diante de incertezas, a obscuridade nos atrapalha por demais, mas quando os nossos corações são iluminados, a esperança entra em nosso campo de visão. Antes o medo dominava, como dominou o coração do servo de Eliseu, mas depois
os seus olhos foram abertos, e com isso ele viu o grande livramento que o Senhor já tinha preparado para eles dois. Temo que a maioria das pessoas estejam sem ver as grandezas do poder de Deus. E aquela oração de Paulo é também para cada um de nós, portanto, uma oração para que tenhamos esperança. Você talvez não consiga enxergar bem o seu futuro, e é por isso que precisa ter o seu coração iluminado. Um coração iluminado pela luz de Deus entenderá pelo menos 3 coisas que vejo nesse texto. Primeira, enxergará a própria esperança pela qual Jesus nos chama. O texto afirmou assim quando li, dizendo: conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Nós já falamos dessa esperança que é capaz de nos fazer ver o que outros não conseguem na mesma situação. Mas nós sabemos que o Evangelho de Jesus é o Evangelho da esperança. Que o Senhor Jesus trouxe esperança a quem estava desolado e desesperançado. E que também podemos vê-la sobre nós por causa da luz desse Cristo que brilha no coração de quem nele crê. Mas a segunda coisa que vejo aqui, que acontece aqui, é que ele passará a enxergar as riquezas prometidas por Jesus a nós. Então, nós somente vemos a esperança, mas passamos a enxergar também as riquezas de Jesus para nós. O texto diz isso: as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Quem crê em Jesus sabe que lhe foi prometida uma grande herança, mas muitas vezes queremos viver às custas das migalhas que nos é lançada todos os dias, pois sabe que o Senhor tem derramado sobre quem crê as suas riquezas incontáveis. Podemos então abrir os nossos braços a fim de conta quantas bênçãos Deus tem derramado sobre nós, tanto aqui na terra, quanto no céu que nos espera. É possível que alguns de vocês não estejam enxergando as riquezas de Deus sobre a sua vida, mas entenda que elas existem sim. E o que você precisa é desenvolver uma fé para que consiga ver tais riquezas do Senhor vindo sobre a sua vida a partir de agora. Isso porque o poder de Deus é imenso diante de todos nós. E aqui está a terceira coisa que devemos enxergar: enxergar a grandeza do poder do nosso Senhor Jesus. O versículo 19 começa assim: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. A nossa fé, meus amados, nos faz ver o grande poder de Deus sobre nós. E Ele usa o seu poder para nos ajudar a vencer as dificuldades que se apresentam diante das nossas vidas. Quem ficar olhando para a sua vida, verá que as suas lutas, as suas dificuldades são muito maiores do que você pode enfrentar. Agora, quem olha para Deus, percebe que Deus sempre será infinitamente superior a qualquer luta que você trava nesta vida. Mas se o seu coração então estiver iluminado, você conseguirá ver o poder de Deus sobre você. Somente quando a luz do Senhor penetra o mais profundo possível em nosso coração, em nossas almas, nós seremos capazes de ver o poder de Deus em ação. Assim, uma vez que tenhamos os corações iluminados, teremos condições de ver o que Deus espera que de fato vejamos. Precisamos de uma visão que nos faça enxergar a vida que temos sob os olhares do nosso Senhor. Assim como cuidou de Éfeso, Deus cuida de cada um de nós também.
Por natureza, meus amados, nós somos frágeis demais, tanto fisicamente, mas especialmente no campo espiritual. Porém, uma oração pode mudar esse cenário. Deus pode fazer de nós pessoas que, cheias de esperança, veem o poder de Deus agindo em meio às tempestades. Você consegue neste exato momento, meu amado, minha amada, enxergar a mão de Deus agindo em seu favor, agindo para te favorecer, agindo para lhe ajudar? Eu creio que esse é o momento para cada um de nós podermos ter os nossos corações iluminados pelo Senhor Jesus, que é a luz que brilha neste mundo em escuridão, e assim passarmos a ver aquilo que ninguém será capaz de enxergar, a não ser que olhe para o Senhor. Pois saiba que Deus está cuidando de você, meu amado, que Deus está estendendo suas mãos para você, disposto a derramar do seu poder sobre a sua vida, para que as riquezas desse poder venham trazer esperança ao seu coração. Queremos orar nesse momento. E durante a nossa oração, meus amados, poder colocar a sua vida diante do Senhor, poder interceder a Deus pela sua vida diante das lutas que você enfrenta, diante das batalhas que você trava. Então, ore comigo nesse momento, em nome de Jesus, coloque diante do Senhor a sua vida, peça a Deus que ilumine o seu coração nesse momento, os olhos do seu coração. Querido Deus, Pai de amor, nesse instante, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor dê luz aos nossos corações, faça brilhar sobre nós a luz do Senhor Jesus, para que, ó Deus, enxerguemos aquilo que não estamos conseguindo ver. Deus, quando nós olhamos para este mundo do jeito que está, quando olhamos para a nossa vida, para a vida dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, dos nossos familiares, ó Deus, o que bate dentro de nós é aquela sensação de derrota. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, ilumina os olhos do nosso coração. Queremos ver, ó Deus, como Tu vê as coisas. E é por isso, ó Deus, que eu oro agora nesse momento, por cada um que acabou de ouvir esta mensagem, para que esta mensagem penetre no seu coração de uma forma extraordinária e revele, ó Deus, o Teu querer, a Tua vontade, o Teu poder, a esperança em Jesus. Louvado seja o Teu nome, agora e sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Mesmo quando o sol se pôs, eu te louvei, te adorei. Minha vida é tua, meu coração te dei. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas
da tua palavra não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, por quem vives, minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protege, guardem no coração, e da tua palavra não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives, minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Estou mais perto de ti, estou mais perto. Meu prazer é te ver. És o meu redentor. Estou mais perto de ti, estou mais perto. Meu prazer é te ver. És o meu redentor. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives, minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Amém. Louvado seja o Senhor, que Ele lhe dê esperança todos os dias de sua vida, em nome de Jesus. Que você seja edificado, meu amado, por essa mensagem, que ela tenha abençoado a sua vida e que você continue em sua oração, para que o seu coração seja iluminado pela luz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, agora e sempre. Amém.